A análise das migrações do ponto de vista do desenvolvimento é cada vez mais importante no mundo atual, devido também ao facto de a mobilidade das pessoas ter atingido um nível sem precedentes no mundo. Nós temos hoje cerca de 250 milhões de migrantes internacionais, a maior parte destes são migrantes laborais, portanto que se deslocam de um país para o outro para trabalhar, mas temos também 65 milhões de pessoas que foram, digamos assim, forçadas a abandonar as suas casas por questões de violência, de perseguição, de conflitos, etc. E destes, só uma parte é que são refugiados noutros países, porque a maior parte são os chamados deslocados internos, ou seja, deslocam-se dentro do seu próprio país, ao contrário do que as pessoas pensam. De qualquer forma, prevê-se que no futuro o número vai ainda aumentar mais, em resultado da globalização económica, das pressões demográficas, dos próprios fatores ambientais, etc. E, portanto, as migrações do ponto de vista do desenvolvimento são cada vez mais importantes, no sentido em que têm impacto quer nos países de origem destes migrantes, quer nos países de destino. E, de facto, o estudo demonstrou que o impacto dos migrantes no desenvolvimento dos países é, de certa forma, e no geral, é bastante positivo. Mas, para potenciar esse impacto, é preciso que existam políticas integradas e coerentes que favoreçam isso. No fundo, a ligação entre as migrações e o desenvolvimento é muitas vezes um aspecto negligenciado ou esquecido pelas autoridades, pelos decisores, que normalmente focam a questão das migrações mais na questão de gestão imediata dos problemas, de urgência de resposta e muitas vezes das questões de segurança, como sabemos. E, portanto, este não é um tema muito analisado na perspectiva do desenvolvimento. No entanto, nós vemos que hoje em dia as migrações estão sob os holofotes mediáticos e políticos. As sondagens aos cidadãos europeus revelam que as migrações são uma das principais preocupações dos europeus e, portanto, este estudo e o próprio projeto Coerência.pt, no fundo, é uma oportunidade para veicularmos mensagens positivas sobre as migrações, para desfazermos alguns mitos e também para alimentar uma decisão mais informada e mais coerente por parte das para o trabalho das instituições e dos decisores. Os migrantes têm vários impactos positivos, quer nos países de origem, quer nos países de destino. Um exemplo, o mais evidente e o mais falado de contributo dos migrantes para os seus países de origem são as remessas enviadas por esses imigrantes para as suas famílias nos países onde ficaram, digamos assim. E essas remessas, de facto, aumentam o rendimento disponível das famílias, dá-lhes rendimento para as suas necessidades básicas e há vários estudos que comprovam que têm um impacto importante na redução da pobreza nesses países. No entanto, também é preciso diminuir o custo destas remessas ao nível internacional e facilitar estes fluxos, porque os custos das remessas ainda são muito elevados, as taxas que se aplicam em várias partes do mundo. Depois, para além das remessas, as diásporas destes países em desenvolvimento no exterior e o próprio regresso dos imigrantes aos seus países têm outros efeitos também muito positivos ao nível do investimento, do comércio, da transferência de conhecimentos, de tecnologia, etc. O que acontece muitas vezes é que os países mais pobres têm dificuldade em implementar medidas que potenciem o contributo dessas diásporas. Não só os países mais pobres, Portugal também é um país de imigração e poderia aproveitar de melhor forma a sua diáspora no exterior, nós vemos isso, mas falando dos países em desenvolvimento, portanto, os países têm dificuldade em implementar medidas que potenciem esse contributo e aí nós podemos ter alguns exemplos de lições positivas no caso da China e da Índia, que são países com diásporas imensas no mundo e que têm implementado alguns programas para potenciar o contributo dos seus migrantes. Depois, nos países de destino, os migrantes têm um contributo em geral positivo para a economia desses países e há toda uma questão de políticas que podem ser implementadas ao nível da precariedade do trabalho, de combate ao trabalho forçado, ao tráfico de pessoas, de garantir os direitos sociais dos migrantes, os direitos humanos, etc., que podem potenciar nos países de destino esse contributo para que eles sejam membros ativos das suas comunidades e, de facto, possam aproveitar todas as suas mais-valias nos países de destino.
Vários dos mitos existentes sobre as migrações e sobre o contributo dos migrantes para o desenvolvimento são mitos que são facilmente desmontados pelos factos. No entanto, eles parecem reproduzir-se e perpetuar-se na cabeça das pessoas como verdades absolutas e muitas vezes são também aproveitados por discursos populistas e xenófobos que aproveitam o medo do outro, digamos assim, para capitalizarem apoios. Por exemplo, não é invulgar ouvirmos que os migrantes são um fardo económico para os países de destino, pela pressão que exercem sobre os serviços sociais, pelos sistemas de proteção social, etc. No entanto, todos os dados que temos apontam-nos exatamente para o contrário, que no geral os migrantes contribuem mais em termos de impostos, contribuições sociais, etc., para os países desenvolvidos onde se encontram, do que recebem em termos de prestações sociais, por exemplo. Outro mito tem a ver com o facto de muitas pessoas acharem que os migrantes tiram emprego aos nacionais, aos cidadãos nacionais. No entanto, existem já, em Portugal não existem estudos, mas existem estudos nos Estados Unidos, na Suécia, na Suíça, no Reino Unido, por exemplo, que dizem que, na verdade, os migrantes não têm impacto nem nos salários, nem na disponibilidade de emprego. Na verdade, nas sociedades europeias, o que está a acontecer é que os migrantes têm sido essenciais para aumentar a força de trabalho disponível em sociedades que estão muito envelhecidas e que precisam, portanto, de população ativa, que até tem um contributo importante para equilibrar as contas da segurança social, etc. E, portanto, neste contexto, o espaço europeu precisou e precisa de forma estrutural e crescente de migrantes em vários níveis de qualificações e de competências que venham colmatar as lacunas em vários setores muito importantes para as economias europeias. Um outro mito importante tem a ver com a dimensão deste fenómeno, que normalmente há uma disparidade entre aquilo que é a percepção das pessoas sobre a dimensão e o impacto dos migrantes nos seus países e a realidade em termos de números. No caso português isso é muito evidente. Há algumas sondagens que apontam para o facto dos cidadãos acharem que há muita imigração em Portugal, quando Portugal é exatamente um país de emigração e em termos de imigração os dados que temos são relativos aos cidadãos estrangeiros residentes, aí são menos de 6% da população, o que é uma média muito inferior a outros países europeus. E depois também a dimensão do fenómeno em termos globais, porque as pessoas pensam que a maioria dos migrantes se desloca dos países mais pobres para os países mais ricos. Esse não é o principal fluxo, porque normalmente os migrantes têm tendência a deslocarem-se para países vizinhos, para países com os quais têm mais afinidades culturais e linguísticas e, portanto, os migrantes dos países mais pobres vivem também noutros países em desenvolvimento, a maior parte. Para falarmos das incoerências e das abordagens da União Europeia e de Portugal, no fundo, também nesta questão das migrações e do desenvolvimento, é preciso desde logo distinguir entre migrantes e refugiados, porque o enquadramento internacional também é diferente. Os refugiados beneficiam de um esquema de proteção internacional que os Estados de todo o mundo devem cumprir, supostamente, enquanto que os migrantes, no caso da União Europeia, a questão da política de migrações é uma política de decisão intergovernamental, portanto, entre os Estados. E nos últimos anos nós verificamos uma confusão evidente entre estes dois conceitos, até porque os fluxos que chegam à Europa são fluxos mistos, que englobam migrantes e refugiados, e portanto há uma dificuldade de distinção destes dois conceitos. No entanto, quer num caso, quer no outro, tanto no caso dos migrantes como dos refugiados, os direitos humanos deveriam estar na base das respostas existentes e não é isso que se verifica. Nós vemos que esta questão, principalmente nos últimos 3, 4 anos, tem sido fraturante no seio da União Europeia, tem trazido algumas divisões entre as instituições europeias e os Estados-membros e entre os próprios Estados-membros, quer na recolocação dos refugiados, quer na gestão das migrações e no apoio a países europeus que têm, digamos assim, uma pressão migratória maior, como é o caso da Itália e da Grécia. E, portanto, esta questão tem trazido a lume essas divisões e incoerências. E as políticas europeias, particularmente nestes últimos anos de grande ou de maior pressão migratória, têm tido várias incoerências, desde logo a incoerência com os valores fundamentais da União Europeia. Isto fragiliza um pouco aquela postura moralizadora da União Europeia no exterior, como baluarte da defesa da democracia e dos direitos humanos, quando não é capaz de respeitar esses valores no acolhimento de migrantes e de refugiados. Um exemplo evidente desta incoerência com os valores é o facto das políticas europeias insistirem muito na necessidade de repatriamento e de retorno destes migrantes, sem terem em consideração
as condições que estes migrantes vão enfrentar nos seus países de origem ou de trânsito. Por exemplo, o acordo que a União Europeia celebrou com a Turquia para repatriamento de refugiados e que não tem em conta, no fundo, o caráter do regime turco, o que é que vai acontecer a esses migrantes. Depois também todo o apoio que é feito à Guarda Costeira Líbia para a contenção das migrações na fronteira marítima do Mediterrâneo, quando sabemos que existem vários relatos comprovados de tortura de migrantes, de violações dos direitos humanos, de tráfico de pessoas, etc. Isto apesar da legislação europeia dizer que os migrantes só podem ser repatriados no caso de os seus direitos e bem-estar estarem assegurados. Depois verifica-se também a predominância de uma abordagem securitária, no sentido em que o objetivo é limitar as vias legais de entrada, é até, em alguns Estados europeus, criminalizar o migrante, o que depois deriva numa desumanização dos próprios migrantes. E isto tem tido como resultado, muitas vezes, que as pessoas optam por vias mais perigosas, por rotas migratórias mais perigosas e ilegais e dando aso, portanto, a redes criminosas e etc. E ele, analisando os instrumentos concretos de gestão desta pressão migratória da União Europeia, isto é evidente, por exemplo, na rapidez com que a União Europeia aprovou o alargamento das competências da Frontex, que é a agência que geria a parte marítima, digamos assim, e agora da nova Guarda Costeira Marítima e de Fronteiras, por contraposição, por exemplo, à morosidade com que foi aprovado um esquema de recolocação dos refugiados entre os países europeus, que gerou imensa polémica e divisões entre os Estados-membros. Portanto, esta abordagem securitária reflete-se não apenas na questão dos migrantes, mas também dos refugiados, porque tornou, no fundo, cada vez mais difícil aos refugiados requererem proteção e asilo em solo europeu. E, de facto, a União Europeia podia aproveitar a reforma do Sistema Europeu Comum de Asilo para o alinhar mais com a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, que também tem uma meta dentro do Objetivo da Desigualdade sobre a gestão sustentável das migrações e o respeito dos direitos humanos dos migrantes, mas não é isso que está a acontecer. Outra das incoerências é que esta abordagem securitária é transposta também para o relacionamento da União Europeia com os seus países parceiros, com os países em desenvolvimento, por exemplo, no caso dos acordos de cooperação com estes países, muitas vezes levando até a uma instrumentalização da ajuda ao desenvolvimento. O que é que isto significa? Temos casos concretos em que a União Europeia condicionou, por exemplo, a assinatura de um acordo de cooperação para o desenvolvimento com um determinado país à assinatura também de um acordo para repatriamento e retorno de migrantes. Temos casos em que os acordos de cooperação da União Europeia dizem respeito cada vez menos a questões do desenvolvimento, mas a apoiar esse país na gestão das migrações numa perspectiva de controle de fronteiras. Esta questão dos países terceiros e da política de cooperação, no fundo, coloca em causa o próprio objetivo da política de desenvolvimento da União Europeia, que é a redução da pobreza e a promoção do desenvolvimento e não questões de gestão de migrações ou questões securitárias, como aliás os vários relatórios do Parlamento Europeu têm alertado nos últimos anos para esta matéria. No caso de Portugal, o país precisa de criar condições que o tornem atrativa à imigração e também melhores condições de integração dos migrantes que vivem no nosso país. Nós vemos que Portugal é normalmente apontado como um exemplo, quer na questão dos refugiados, portanto Portugal é um dos países que tem maior taxa de implementação naquele esquema de recolocação que eu referi de refugiados na União Europeia, e é também apontado como um exemplo de integração dos migrantes, e isto deve-se em grande parte a um enquadramento normativo e institucional que tenta não tanto gerir os fluxos, mas apostar na integração desses migrantes. O que acontece é que todo este enquadramento institucional é composto por uma grande diversidade de atores e de intervenientes e, portanto, a articulação e coordenação entre estes atores que intervêm nesta área poderia, de facto, melhorar. Em termos dos direitos dos migrantes, também há questões a melhorar, por exemplo, na participação política dos migrantes, no acesso à nacionalidade, na não discriminação em questões em função da cor, da etnia, da religião, etc., que são questões que estão formalmente consagradas na lei, mas que depois na prática há ainda bastantes lacunas.
No plano externo, Portugal, de facto, no seu relatório voluntário de implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, assumiu o ODS 10 sobre as desigualdades, que tem uma meta sobre migrações, como um dos seus objetivos prioritários de atuação, mas depois o que se verifica nos programas e nos projetos concretos de cooperação é que as migrações são um tema ainda pouco presente e que poderia ser, de certa forma, transversal e mais integrado nos programas de cooperação. Por fim, obviamente que nós, cidadãos, também temos um papel a desempenhar, quer para nos informarmos mais sobre esta questão, informarmos quem nos rodeia, conhecermos os nossos vizinhos e quem habita este país, desconstruirmos mitos sobre as migrações, porque muitas vezes esses mitos baseiam-se no medo do desconhecido, conhecermos as associações de migrantes nas nossas comunidades, participarmos nas suas atividades e também pressionarmos os decisores políticos para que respeitem os direitos dos migrantes, que no fundo são direitos humanos.